Deixa eu só fazer... Ele me perguntou um exercício que era um teste da lista, que dá para você resolver. Acho que a gente pode até fazer ele para todo mundo, é um exercício bem legal. Você pode resolver ele só olhando para a primeira derivada, mas a gente tem também um critério que te ajuda, olhando a segunda derivada num ponto, saber se esse ponto é máximo ou mínimo local. Então, se eu tenho uma função definida no intervalo aberto, uma função derivável, qual é a condição para que esse ponto, se ele for um ponto de máximo, o que eu tenho que concluir? Todo ponto de máximo ou de mínimo de uma função derivável, a primeira derivada é zero. Tá, então, se eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo, a primeira derivada é zero. Como é que eu faço para distinguir se ele é ponto de máximo ou de mínimo? Eu posso olhar para a segunda derivada nesse ponto e ver o que acontece. Tá? A gente demonstra isso rapidinho, e aí eu posso fazer esse exercício que você falou. Máximos e mínimos. Pode dizer assim, o retorno, vai. Tá? O resultado que a gente tem é um resultado bem simples. Só para a gente lembrar, o que a gente fazia no kit geral para estudar máximos e mínimos? Quais eram os teoremas que a gente tinha a nosso favor? O teorema de Weierstrass dizia o quê? Que toda função contínua no intervalo fechado obrigatoriamente tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo globais. E o outro aliado nosso era o teorema de Fermat, que dizia que se você tem uma função definida no intervalo aberto, derivável, todo ponto de máximo ou de mínimo nesse intervalo, a primeira derivada é zero, tá bom? Então, a gente tinha... Não vou reescrever os enunciados, não. Tinha o teorema de Weierstrass e o teorema de Fermat. Um garante a existência de máximos e mínimos para funções contínuas em intervalos fechados, e o outro te diz quem são os possíveis candidatos a pontos de máximo e mínimo no intervalo aberto, quando a função é derivável. Tá? Esse pede só continuidade e esse pede derivabilidade. Continuidade no intervalo fechado, derivabilidade no intervalo aberto. Tá? Quando a gente junta os dois, o que você faz? Se eu estou no intervalo fechado, que a função é derivável no interior, o que eu posso fazer para descobrir máximos e mínimos? Os possíveis máximos e mínimos que estão no interior do intervalo, você detecta com Fermat, primeira derivada igual a zero, e compara com os valores nos extremos, que eles poderiam ser valores maiores ou menores do que os do interior. Tá? Então, o resultado que a gente tem, que ajuda nessa direção, é o seguinte. Eu vou precisar que a função seja de classe C2 agora. Tá? Então, o teorema é esse aqui. A gente pode chamar ele de teste da segunda derivada, se você quiser. Pega f, uma função definida no intervalo aberto, de classe C2. O que quer dizer isso? Que você pode derivar duas vezes e a segunda derivada ainda é uma função contínua. Tá? Então, sejam f uma função de classe C2 e x0 ponto crítico de f. O que quer dizer ponto crítico de f? Primeira derivada igual a zero. Tá? Então, o que eu posso dizer? Se f duas linhas de x0 for positivo, então x0 é mínimo local. E se f duas linhas de x0 for negativo, então x0 é um ponto de máximo local. Tá bom? Então, como é que você pode usar isso? Sem que é uma alternativa para você ficar olhando o sinal da derivada antes e depois. Tá bem? Como é que a gente fazia? Pega um ponto, se a derivada naquele ponto é zero, eu olhava o sinal da derivada um pouquinho antes e um pouquinho depois. Se era positiva antes e negativa depois, era um ponto de máximo. Se era negativa antes e positiva depois, era um ponto de mínimo. Em vez disso, eu posso pegar esse ponto onde a primeira derivada é zero, calculo a segunda derivada nesse ponto. Se eu calcular a segunda derivada nesse ponto e der um número positivo, então o x0 vai ser um ponto de mínimo local. Se der positivo, é um ponto de máximo local. Desculpa, se der negativo, é máximo local.
Faz sentido isso? O que quer dizer que a segunda derivada é positiva? Se a segunda derivada é positiva nesse ponto e ela é de classe C2, quer dizer que a segunda derivada é contínua, não é? Então, se ela é positiva num ponto, ela continua positiva em volta desse ponto? Então, eu tenho um pequeno intervalo em volta do ponto x0, onde a segunda derivada é positiva. O que isso quer dizer? Se a segunda derivada é positiva, a concavidade é para cima. Então, eu vou ter um ponto onde a reta tangente é horizontal e a concavidade da função é para cima. Então, esse ponto tem que ser um ponto de mínimo. De maneira análoga, se a segunda derivada é negativa nesse ponto e a função é contínua, a segunda derivada, ela vai continuar tendo derivada segunda negativa e, portanto, vai ter boca para baixo. Então, é um ponto com reta tangente horizontal e segunda derivada negativa. Tem que ser um ponto de máximo local. Tá bom? Então, a ideia para a demonstração é essa. Como é que a gente faz? É tentar expressar isso direitinho. Diga. Se a segunda derivada for zero, o que eu posso dizer? O teorema não cobre. Tá? Pode ter pontos onde a primeira derivada é zero, a segunda derivada é zero e é um ponto de mínimo local. Aí você podia querer olhar para a terceira, para a quarta derivada. Tem essa coisa, mas a gente não vai se preocupar com isso. Tá? Então, como é que a gente pode demonstrar isso? Vamos fazer um só dos casos, o outro... Como sempre, eu vou deixar para você treinar e escrever essas coisas. Quer fazer o primeiro? Vamos supor que a segunda derivada no ponto x0 é positiva, tá? F de classe C2 garante para a gente o quê? Que existe um intervalo aberto, vou chamar ele de I, contendo o ponto x0, de modo tal que F duas linhas de x é maior do que zero em todos os intervalos desse ponto. Tá bem? O que quer dizer que F duas linhas é positiva? Por exemplo, que a concavidade é para cima nesse intervalo. O que mais que ela quer dizer? Isso implica para a gente o quê? Que F' de x é crescente. Beleza? Porque F duas linhas é a derivada desse cara. Se a derivada desse cara é positiva, é porque esse cara é crescente. É crescente em I. Ótimo. Quanto vale F' de x0, a primeira derivada no ponto? Vale zero. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um x menor do que x0, qual que é a brilhante conclusão? Se a função é crescente e ela vale zero nesse ponto, é porque antes ela tem que crescer até o zero. Então isso implica para mim que f' de x é negativo dentro do intervalo I, x menor do que x0. Tá? Então, para todo ponto de I, à esquerda de x0, f' é negativa. O que quer dizer que f' é negativa? Se eu tenho uma função que a primeira derivada é negativa, ela é decrescente. Então, antes do x0, ela é decrescente. O que eu posso dizer quando x é maior do que x0? Se o x for maior do que x0, como f' vale zero e a função é crescente, a direita do x ela tem que assumir a direita de x0 ela tem que assumir valores maiores do que em x0. Portanto, f' é positiva em todos os pontos desse intervalo à direita de x0. Tá? Estou enfatizando que é a direita. Se a primeira derivada é positiva nesse intervalo, o que eu posso dizer a respeito da função? Que ela é crescente. Crescente nesse mesmo intervalo. Então, qual que é a situação, né? Se você for fazer um desenhinho, você tem o ponto x0, você tem um ponto aqui, eu não sei como é o gráfico da função, mas eu sei que a reta tangente é horizontal, tá? Por que eu sei que a reta tangente é horizontal? Porque, por hipótese, eu estou com f' de x0 igual a zero. Então, eu tenho um ponto onde a reta tangente é horizontal
E antes do x0, a função é decrescente. E depois do x0, a função é crescente. Portanto, esse ponto é o quê? Um ponto de mínimo local, né? Porque eu só sei dizer que ela é decrescente e depois crescente dentro desse intervalinho i que contém o ponto x0. Não sei o que acontece lá para frente, nem lá para trás. Dentro desse intervalo i, esse intervalinho aberto i, eu consigo dizer que antes a função é decrescente e depois é crescente. Portanto, esse ponto é o ponto de mínimo local. Tá bom? A gente tem um critério que ajuda a decidir se um ponto é ponto de máximo ou mínimo usando a segunda derivada. Tá claro? Coisas que você tem que tomar cuidado. Para usar um teorema, você tem que sempre verificar as hipóteses. Quais são elas? Nesse caso, a função precisa ser de classe C2 e o x0 tem que ser um ponto crítico. Então, não vale aplicar o teste da segunda derivada para um ponto que não é um ponto crítico. Tá? Você pega um ponto lá, calcula, a segunda derivada é positiva, então ele é um ponto de mínimo local? Não, né? Pega a parábola f de x igual a x ao quadrado. Pega um ponto qualquer lá, x igual a 3. Quanto que vale a segunda derivada da função nesse ponto? X quadrado, quando se deriva duas vezes, dá 2. A segunda derivada no ponto 3 é positiva, então x igual a 3 é um ponto de mínimo local da parábola? Claro que não, né? Esse resultado só vale nos pontos críticos. Então, para a parábola x quadrado, eu só poderia aplicar no ponto x0 igual a 0. De novo, se você pegar f de x igual a x à quarta, vamos fazer um pouco as contas de cabeça. X à quarta, quais são os pontos críticos dela? Onde a primeira derivada vale 0? A primeira derivada é 4x3, isso aí dá 0 só no 0. Quando eu derivar de novo, 4x ao cubo vai dar 12x ao quadrado. No 0 vale 0. Então eu tenho um ponto crítico, primeira derivada igual a 0, segunda derivada igual a 0, e obviamente ele é um ponto de mínimo até global. Tá certo? O teorema não diz nada a respeito dele, porque a segunda derivada é 0. A terceira também é 0, mas a quarta é positiva. Então se você tem todas as derivadas até a quarta dando positiva, ele vai ter que ser um mínimo. Primeira, segunda e terceira derivada 0. Na quarta derivada deixou de ser diferente de 0. Dá para tentar aplicar um teorema desse tipo. Né? Você conseguiria o teste da enésima derivada. Mas é chato demais para escrever isso. Tá bom? Ótimo. Então a gente tem critérios para máximos e mínimos. Eu acho que... Vamos fazer alguns exercícios de máximos e mínimos? Para a gente treinar isso. E se der tempo, a gente começa o L'Hopital. L'Hopital já fizemos. Polinômio de Taylor é a última coisa que está faltando, tá? Então, terminando o polinômio de Taylor, a gente fecha a matéria para a segunda prova. Isso deve acontecer no final da próxima aula, comecinho da aula seguinte, na segunda-feira, tá? Então, uma aula e meia, a gente mata a matéria. E aquela coisa de sempre, dali para frente vamos discutir os exercícios. Tá? Então, vamos pegar o exercício que ele tinha me perguntado, ele acabou de sair, mas tudo bem, né? Vamos ver se eu lembro. É aqui, a pergunta dele era o exercício 32 da lista. Tá? Um exame de transferência da FUVEST de 2017. Acontece assim. Ele te dá o gráfico de duas funções. Você tem a função f. Tá? Esse aqui é o gráfico da função f. E depois tem o gráfico da função g. Tá? Alguma coisa desse tipo. A gente não precisa de muito detalhe. As coisas importantes estão retratadas aí. Então você tem duas funções f e g. E o exercício pede para você considerar a função composta h, que é composta de f com g. Tá bom? E o exercício pergunta a seguinte coisa.
considerando essa função e sabendo que o ponto 1, que é esse aqui, é um ponto de mínimo local da função g, e que g de 1 vale 1, tá? Meio forinha de escala. O que a gente pode dizer? Ele te dá 5 afirmações a respeito da função h. Todas elas tratam de estudar de algum jeito o sinal da derivada de h. Eu quero saber, sabendo que 1 é um ponto de mínimo da função g, mínimo local, o que eu posso dizer a respeito do ponto 1 para a função h? Será que é um ponto de mínimo também? Será que ele é um ponto de máximo? O que é o exercício que você tinha perguntado, tá bom? Então vamos lá. Se você quer estudar os pontos de máximo e mínimo da função h, e eu estou pensando no intervalo aberto, o que é interessante olhar? A primeira derivada. Então vamos lá. Quem que é a primeira derivada da função h? Como é uma composta, a regra da cadeia. F' de g de x vezes g' de x. Tá? O que a gente sabe? Que o ponto x igual a 1 é um ponto de mínimo da função g. Se eu estou no intervalo aberto e tenho um ponto de mínimo, Fermat me obriga a concluir que g' nesse ponto vale 0. Então, g' de 1 é 0 com certeza. Isso implica que h' de 1 também é 0. Posso dizer que esse ponto é ponto de máximo ou mínimo ou qualquer coisa assim? Não, né? Por quê? Porque se a primeira derivada é 0, nada posso afirmar. Então, como é que eu faço para distinguir? Bom, isso aqui já mata duas das alternativas, que era positiva, negativa, etc. Então, o que a gente faz? Eu quero estudar se esse ponto 1 é um ponto de máximo ou de mínimo. Vamos olhar o que acontece do ponto de vista de intervalinhos, né? Então, vamos tentar olhar para o sinal da função da derivada de h e concluir se ela é crescente ou decrescente antes. Então, pega um ponto um pouquinho menor do que 1. Se x é um pouquinho menor do que 1, o que eu posso dizer a respeito do g'? G. Não, o valor da g é maior do que 1, mas o valor da g'? O valor da g' é negativo, porque esse cara é mínimo local, ela decresceu. Então, para x menor do que 1, não sempre, tá? Um pouquinho menor do que 1, vamos dizer assim, entre aspas, perto de 1, eu posso dizer que g' de 1 é negativo. E o que eu posso dizer a respeito da função h nesse ponto? Quem é h de 1? Eu vou pegar, a gente precisa da escala aqui, né? No ponto 1, a função está aqui, tá? Então, quanto vale h calculado em 1? É f de g de 1, né? Quanto vale g de 1? Não, g de 1 vale 1. G' de 1 vale 0, tá bem? Então, quanto vale f de 1? É um valor positivo, mas o que eu posso dizer nesse ponto? A derivada é negativa, a reta tangente é decrescente. Então, x menor do que 1 perto de 1, o que eu posso dizer? Que esse número aqui é negativo e esse número aqui é f' perto do 1, eu vou ter valores negativos, então é negativo também. Portanto, eu tenho o produto de dois caras negativos. G' de x é negativo e f' de x negativo. E, portanto, a derivada nesse ponto é positiva. Então, aqui é positiva, a função é crescente. Tá bem? Para x um pouquinho maior do que 1, né? Vamos economizar aqui. X um pouquinho maior do que 1 e perto de 1. O que dá para dizer? Se eu estou com x aqui, eu vou ter g' positiva, tá certo? E o f' para valores à direita do 1, f' também vai continuar negativo, porque a função é decrescente no intervalo em volta de 1, tá? Então, esse cara é negativo. E o que eu vou ter, então?
F' vezes G' é negativo e o G' é positivo. Então o produto é negativo. Portanto, a função é decrescente. O que eu concluo? Que a função h nesse ponto atinge um valor máximo local. Ela cresce e depois decresce. Tá bem? Então, dá para pensar assim, se você pega um mínimo local da g e compõe com uma função decrescente, esse cara passa a ser um máximo. Foi isso que a gente concluiu, né? Essa FG são desenhos específicos, mas se você tem um ponto de mínimo local de uma função e compõe com uma outra função que no intervalo é decrescente, então esse ponto de mínimo vira máximo da composta. Porque menos com menos dá mais. Né? Como é que você faria pelo teorema da classe 2? Tá? Da classe C2, eu teria que olhar para a segunda derivada. Não está dito nesse exercício que a função tem segunda derivada contínua. Mas a gente poderia tentar olhar aqui. A gente concluiu que a primeira derivada é zero. Quem é h duas linhas de x? Aí você vai derivar isso aqui com a regra da cadeia. Vai ficar f duas linhas de g de x vezes a derivada do de dentro, copia o segundo, g' de x tudo ao quadrado. Mais, copia o primeiro, deriva o segundo. Tudo bem? Estou interessado em fazer isso no ponto x igual a 1. O que dá para dizer? Do sinal de cada coisa. Bom, G duas linhas no ponto 1 é positiva, porque nesse intervalo tem concavidade para cima. F' negativa. Então toda essa parcela aqui é negativa. Esse cara aqui é um número positivo com certeza. O que eu posso dizer a respeito do F duas linhas ali? Estou olhando, né? Visualmente eu vejo que aqui o gráfico tem concavidade para baixo, então essa quantidade aqui é negativa. G' de 1 é zero nesse caso concreto. Elevado ao quadrado dá zero. Então não precisava nem olhar para esse pedaço, por sorte, porque isso aqui é zero. Perfeito. Então o que eu concluí? Tem um número que é zero somado com um negativo, o resultado é negativo. Então a segunda derivada nesse ponto é negativa. O que o teorema dizia? Um ponto onde a primeira derivada é zero e a segunda derivada é negativa, ponto de máximo local. Tá bom? Poderia fazer assim também. Vamos tentar ver mais um exemplo. Como é que nós estamos de horário? 8 minutos. 8. Dá para fazer uns 2 exercícios, talvez. Então vamos pegar esses aqui, ó. Vamos dizer, esse é um exemplo. Aquele era o 32 da lista, 2. Esse aqui. Determine dois números positivos, tá? Dois números positivos, tais que x mais y seja igual a 4, dois números cuja soma seja 4, e que o cubo do primeiro mais o quadrado do segundo seja a mínima. Tá? Então, é um problema de máximos e mínimos. Quero dois números me dá dois números reais, positivos, cuja soma é 4, de modo que o cubo do primeiro mais o quadrado do segundo seja o menor valor possível. Como é que você pode fazer isso? Tem duas variáveis, né? Eu estou com dois números, mas tem uma amarra entre elas, que é essa aqui, a soma das duas tem que ser 4. Então, eu posso expressar uma variável em termos da outra e deixar tudo isso em termos só de x, por exemplo, e tentar procurar máximos e mínimos da função x, uma função que dependa só de x. Pergunta, por que esse máximo existe? A gente vai usar o teorema de Weierstrass, então eu vou escrever uma função de uma variável, colocar um domínio certo e ter a garantia de que o máximo e o mínimo existem via o teorema de Weierstrass, tá? Então o que a gente sabe? Se x mais y é igual a 4 e ambos são positivos, né? Primeiro de tudo eu posso escrever que o y é igual a 4 menos x, tá certo? E aí, o que eu quero maximizar é a função x ao cubo mais y ao quadrado, né? Então é x ao cubo
mais y ao quadrado. Eu quero achar os pontos de máximo e mínimo dessa função. Por que que tem? Diga. Nada? Tem máximo essa função? Não, né? Se eu mando x para infinito, esse cara explode para infinito. Tem mínimo essa função? Não, porque se eu mando x para menos infinito, ela explode para menos infinito. Então não é só isso, tem algum domínio. Quais são os possíveis valores que x pode assumir? Lembra que são dois números positivos e a soma deles tem que ser igual a 4. Eu tenho dois números positivos que a soma é igual a 4, você concorda que nenhum deles pode ser maior do que... Os dois não podem ser maiores do que 2 ao mesmo tempo? Então, cada um deles tem que ser menor ou igual que 2 e positivo. Tá? Então, eu posso pensar aqui que o x está variando entre 0 e 2. Quando ele tem um x3 e um y. Se o x for 3 e o y igual a 1, você podia trocar de lugar. Quer pôr 4, põe. Não precisa. Por exemplo, você podia pensar, se o x for 4, o y é 0. Tá? Mas, se você tem dois números positivos cuja soma... é que aqui não está igual, né? Então, teria que tomar um cuidado. Vamos deixar entre 0 e 4. Tá? Mas se fosse simétrica a fórmula, não precisaria pegar os dois, porque se um deles é maior do que 2, o outro automaticamente tem que ser menor do que 2. Então, nenhum deles pode ser maior do que 2 ao mesmo tempo. Então, olha só, agora eu tenho uma coisa, né? Eu tenho uma função contínua definida num intervalo fechado. O que o Weierstrass diz para mim? Que com certeza tem máximo e com certeza tem mínimo. E como é que eu acho esses máximos e mínimos? Tem duas possibilidades. Ou eles estão no intervalo aberto, e eu vou detectar eles com o Fermat, ou eles estão nos extremos e eu calculo o valor da função. Tá bom? Então vamos lá. Então, no interior, né? O que é o interior? É um intervalo aberto de 0 até 4. Tá? Quanto vale a derivada? 3x² mais 2 vezes 4 menos x vezes a derivada do de dentro, que é menos 1. Tá? Então isso vai dar quanto? 3x2 mais x mais 2x menos 8. Quando que isso aí vale 0? Você resolve, né? Vai dar quanto? Quatro vezes 8, 32 vezes 6, 64, né? 12 B2 menos 4 vezes 3, 12 vezes 8, 96. Mais 96. Dividido por 6. Então isso aqui vai dar menos 2 mais ou menos 10 sobre 6. E, portanto, quais são as possibilidades que a gente tem? Menos 2 ou... 8 dividido por 6, né? 4 terços. Esse cara está fora, porque eu queria um x positivo. Então, o único possível ponto crítico de interesse é 4 terços. Posso querer saber se ele é um ponto de máximo ou mínimo local? Posso. Como é que eu faço isso? Olha para a segunda derivada e substitui esse valor. Se der positivo é mínimo local, se der negativo é máximo local. Tá? Não precisa. Então, eu já sei no interior quanto vale a função nesse ponto. Então, eu vou ter que calcular. F de 4 terços vai dar quanto? 4 terços ao cubo. 4 menos 4 terços vai dar 8 terços, né? 8 terços ao quadrado. Dá um número. Aqui é cubo, aqui é cubo e aqui é o quadrado. Tá? Isso aqui vai dar uma certa quantidade e depois você olha no bordo. Quem é o bordo do intervalo? Só tem dois pontos, o 0 e o 4. Quanto que essa função vale no 0?
16. Tá? Né? 0 ao cubo mais 4 ao quadrado, 16. E no ponto x igual a 4, ela vale 4 ao cubo, que é 64. Tá? Então, no bordo ela vale 16, no outro 64. E nesse ponto intermediário ela vale algum número aí que é quanto? 64, vamos fazer a conta. 64 sobre 27 mais 24 sobre 27, né? Tá certo? Dá quanto? Hã? 64 vezes 3. É isso? 64 vezes 3 vai dar 192. Então vai dar 256 sobre 27. Tá? Qual desses três números é o menor? Certamente esse aqui. Então esse ponto é o ponto de mínimo global. Então, quais são dois números cuja soma é 4 e o cubo do primeiro mais o quadrado do segundo é mínimo? O x, um deles é 256 sobre 27 e o outro é 4 menos isso. Tá bom? Então assim que você resolve esses probleminhas de máximo e mínimo. Monta a função, estabelece o domínio para ter certeza que o problema tem solução e aí depois com o Fermat e o Weierstrass a gente busca isso. Tá? Na aula que vem a gente faz mais um ou dois exercícios desses de máximo e mínimo e vamos fazer o polinômio de Taylor. Depois a gente discute os exercícios que precisar. Tá bom? Então, até sexta.